Meus irmãos, Lucas capítulo 18, quero ler com vocês. Nós vamos meditar na parábola do fariseu e do publicano, dos versos 9 até o verso 14. Parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola, meus irmãos, e a anterior, a parábola do juiz iníquo, você só encontra ela no livro de Lucas, só no Evangelho de Lucas que você vai encontrar essa parábola. Então, a parábola do juiz iníquo e a parábola do fariseu, elas não estão em ordem cronológica, mas elas estão em ordem de tema. Você observa que Jesus aqui está falando de oração. E agora nessa parábola do fariseu e do publicano, ele também vai mostrar e falar sobre oração. Nós iremos aprender um pouco sobre isso. Então, versículo 9 até o 14 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Baixe sua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a palavra do Senhor para nós essa noite. Fale aos nossos corações, meu Deus, para que possamos sair daqui transformados, moldados pelo poder da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, meus irmãos, essa parábola você só encontra no livro, no Evangelho de Lucas. E logo no começo aqui, Jesus ele dirige a parábola a um público específico, né? E provavelmente Jesus aqui, ele está se dirigindo aos fariseus. Jesus aqui está se dirigindo a esse grupo de líderes religiosos. Líderes esses que confiavam em si mesmos, líderes esses que tinha talvez a gente podia dizer, uma autoestima elevadíssima. Eles tinham uma concepção deles mesmos que era extremamente louvável, pelo menos no ponto de vista deles. Então você vê aí no verso 9, Jesus vai dizer: também propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina, hipoteticamente, que hoje é seu último dia aqui na Terra. Hoje, antes da meia-noite, você vai morrer. Amém? Hoje eu vou perguntar de novo. Hoje você vai morrer antes da meia-noite. Amém? Eita. Eu acho que o pessoal não está... eu acho que o pessoal não está querendo morrer não, hein? Né? Por mais que seja hipotético, é uma realidade. Né? A gente brinca assim, mas
O problema é que às vezes a gente acha que isso está tão distante de nós e não, a morte, quem morre são os outros, nós não. Mas o fato é que, imagina se hoje fosse o último dia da sua vida. Você vai morrer. E a hora que você fechar os olhos nesse mundo e abrir os olhos no mundo por vir, você se depara com Jesus. Você vai encontrar com o Senhor. E aí Jesus, ele vai te perguntar, por que eu teria que deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta? Por que eu teria que deixar você entrar no meu céu? É mais ou menos isso aqui que Jesus está querendo mostrar para nós aqui essa noite. E a maneira como você responderá essa pergunta, ela vai dizer muito da qualidade da sua teologia. Ela vai dizer muito da qualidade da sua fé. Se ela está certa, se ela está errada. Então é isso que Jesus está querendo nos alertar. Talvez você vai chegar diante de Deus, que é isso, Senhor? Eu tenho que entrar no céu porque você pode olhar, você pode puxar minha ficha. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu era um pai mediano, eu era um marido mediano, eu era um trabalhador mediano. Mas, eu dava para o gasto. Talvez, meu irmão, você pense, e isso mostra muito um pouco da nossa teologia desregulada, de que você provavelmente vai para o céu porque você fez alguma coisa. E está cheio de gente pensando assim, não, eu vou para o céu porque eu fiz isso, ou eu vou para o céu porque eu mereço isso. E a gente percebe biblicamente que não é isso. O próprio Deus aqui está querendo condenar justamente essas pessoas que se julgavam baseado nela mesma, nos seus próprios conceitos, a salvação baseada no conceito delas. E Jesus está querendo condenar isso aqui. Jesus aqui está querendo deixar claro que não é assim do jeito que muita gente pensa. Não é porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa que você merece entrar no céu. Eu acho que é por isso que muitas pessoas não frequentam a igreja. Muitas pessoas... e vou dar mais um dado para vocês. O texto da Bíblia lá na academia continua em Jeremias 8. Eu cuidei dessa semana. Todo dia eu chegava lá e eu olhava. Está do mesmo jeito. Então por quê? Porque talvez a Bíblia para você, a igreja para você, o corpo de Cristo para você, só é mais um item, um acessório da sua vida. Então, dentro da sua vida, da agenda que você cumpre, você está bem na igreja, você vem regularmente, você cumpre regularmente o que é previsto, você regularmente é um bom marido, regularmente é uma boa esposa, regularmente você é um bom filho, você regularmente está ali na média. Então você provavelmente acha que não, eu vou passar raspando, mas eu quero é passar de ano. Não é assim que os alunos falam? Eles não estão preocupados se aprender o conteúdo. Ele quer passar. E tem muita gente que está assim. Não, eu não estou muito preocupado com galardão. Eu não estou muito preocupado com como é que vai ser. Eu só quero entrar para o céu. Né? Nem que seja chamuscado. Eu quero entrar. Então, a parábola aqui, meus irmãos, ela vai contar a história para nós do publicano e do fariseu. Ela vai contar para nós a história de dois homens. Ela vai mostrar para nós dois homens, duas orações e dois resultados. Esses homens vão para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, mas o resultado é diferente. O resultado é diferente. E Jesus aqui está querendo combater os fariseus. E quem que eram os fariseus? Porque nós nos apropriamos da palavra fariseu hoje, né? A palavra ainda é atual. Quando você quer chamar alguém de hipócrita, quando você quer chamar alguém de legalista, você fala, você é um fariseu. Não é assim que a gente fala? Então, quando você chama alguém de fariseu, já está subentendido que é uma pessoa hipócrita, que é uma pessoa legalista. Mas o fariseu, no contexto de Jesus, ele não era isso. Por isso que nós temos que olhar para as Escrituras
pensando como era para os primeiros leitores. Eles entendiam toda essa dinâmica. Ser fariseu naquela época era uma coisa boa, né? Então, os fariseus eram um grupo de religiosos, de líderes judeus, e eles eram muito admirados, principalmente pelo povo comum. O povo comum admirava os seus líderes, principalmente da ordem dos fariseus. E os fariseus, eles surgiram ali depois do período do profeta Malaquias, 200 anos antes ali de Cristo, quando o mundo grego, ele quis helenizar. Se você já estudou história, você vai lembrar disso. Alexandre o Grande, quando ele conquista toda aquela terra, ele quer helenizar os povos, ele quer que os povos se tornem gregos. Pensamento de grego, filosofia grega, deuses gregos, língua grega. Então imagina, o grego se torna o inglês da época. Então, os fariseus é um grupo que se levanta para manter a religião pura. Olha, eles surgiram de uma coisa extremamente boa, louvável. Enquanto muitos queriam contaminar, queriam mexer na religião de Israel, esse grupo não, aqui não. Nós vamos manter puro, nós vamos manter as escrituras ainda como regra de fé e prática, e nada vai contaminar a lei do nosso Deus. Então, eles começaram com uma perspectiva louvável, manter pura o que a gente poderia dizer hoje da igreja. Pessoas que se levantam para manter um culto puro, para manter uma pregação pura, para manter uma vida pura. Essa era a finalidade dos fariseus. Mas com o passar do tempo, eles foram tomando proporções. E eles tinham como objetivo contextualizar as leis de Moisés. Eles queriam traduzir, eles queriam torná-las cada vez mais atual e aplicar em cada área da vida das pessoas. Ele queria aproximar a lei com a vida prática. Eles queriam traduzir isso. E para que o povo pudesse ser de fato obediente e agradasse a Deus em cada área da vida. Então, a motivação deles, em muitos casos, era correta. E é interessante que eles acreditavam que a bênção mais notável até então era essa libertação do Império Romano. Então, Deus vai nos abençoar de fato e de verdade, a bênção suprema vai nos alcançar quando nós saímos dessa opressão de Roma. E isso dependia da obediência deles. Então era por isso que eles eram tão incisivos com a lei do Senhor. Porque nós vamos receber uma bênção, só que em contrapartida, essa bênção depende do comportamento de vocês. Nós precisamos de observar, nós precisamos de praticar, nós precisamos de estar atentos com a lei, porque disso depende o nosso futuro. Se a gente não fizer, né? É aquela ideia, tem gente que fala isso, enquanto a gente não pregar o evangelho no mundo inteiro, Jesus não volta. Como se nós estivéssemos travando a volta de Jesus. Você já ouviu essa frase? E às vezes a gente pensa que nós estamos travando a volta de Jesus, nós estamos fazendo alguma coisa que está atrapalhando o plano de Deus, e não, meu irmão, não é assim. E por causa disso, eles criaram muitas leis. Eles criaram mais de 600 leis, fora a Torá. E eles acreditavam que eles já eram salvos. Por quê? Porque eles nasceram judeus. Eles eram sangue de Abraão. O problema é que eles precisavam de ser obedientes à lei para manter a salvação. Parece que essa ideia não mudou até hoje, né? As pessoas, não, eu sou salvo, eu creio em Jesus. Mas se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não for para o culto, se eu não der o dízimo, e aí eu perco minha salvação. Então observa, tem gente que pensa assim, até hoje. E essas pessoas foram extremamente oprimidas por causa dessa teologia errada.
E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus que resolveram trabalhar no concurso público. São os fiscais da Receita Federal. Os publicanos eram os judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Eles eram mal vistos. Você pode ler nas Escrituras que eles sempre falavam: o Senhor senta com publicanos e pecadores. Imagina você ser rebaixado a sua ocupação, o seu trabalho a um pecado, ao pecador. Olha lá, Leomar, colhedor e pecador. Olha lá, não anda com Leomar, não anda com Jessé. Por quê? Ele, pedreiro e pecador. Era mais ou menos isso que eles faziam com os publicanos. Não, Jesus se assenta com publicanos e pecadores. A escória mais baixa da sociedade. O que não vale nada. É quem? É os publicanos e os pecadores. Então imagina. Não, Jesus não pode sentar com você. Então, meus irmãos, esses são os dois personagens da história. Eles estão, como eu disse, indo para o mesmo lugar, com a mesma finalidade, mas o final deles são totalmente diferente, totalmente oposto. Aqui o texto vai mostrar para nós que Deus ouviu a oração de quem? De um. Ele ouviu a oração do publicano e ele não ouviu a oração do fariseu. Por quê? Em primeiro lugar, porque a oração dele, do fariseu, foi apenas um discurso retórico para exaltar as suas próprias virtudes. Olha o verso 11 e o verso 11 e o verso 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. É a ideia que ele orava sozinho. Ele falava dele mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como aquele publicano. Então observa, essa é a ideia: adúltero, roubador, ladrão, assassino e os publicanos. Imagina, ladrão, adúltero, roubador e os caras que colhem soja, os caras que constroem casa, ladrão e os caras que constroem casa. Então essa é a oração desse camarada: Senhor, obrigado, porque eu não sou. Ele não entendeu, meus irmãos, que orar não é proferir fórmulas bonitas, não é colocar palavras que são regadas de lágrimas. Orar não é exaltar nem proclamar suas próprias virtudes. Imagina, você vai se chegar diante de Deus e falar: ô Senhor, sou eu, Júnior, lembra de mim? Camarada, sou bom pra caramba, principalmente porque tem uns aí, essa semana mesmo caiu um pastor, eu não, estou de pé ainda, Senhor, graças a mim que tenho observado, que estou forte, firme aí. Então observa, é isso que esse fariseu aqui estava dizendo. O fariseu aqui, na verdade, meus irmãos, ele não orou, ele fez um discurso de autopromoção. Faz uma oração aí. Não, ele fez um discurso. Ele se promoveu. Ele não ora. Ele toca trombetas. Ele aplaude a si mesmo. Ele faz cócegas no seu próprio ego. O Hernandes vai dizer que ele cantou o hino "Quão grande és tu", na frente do espelho. Um comentarista, William Barclay, ele diz que o fariseu não foi orar, foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Senhor, deixa eu lembrar aqui para o Senhor quem sou eu. Eu sou esse, que não sou igual a esses ladrões, esses roubadores, e esse pessoal que planta soja, que constrói casa. Eu sou esse, Senhor. Meus irmãos, eu e você temos que entender que Deus, Ele odeia um coração soberbo. Eu lembrei daquele programa,
que tinha um quadro que ele levava as pessoas a calçarem as sandálias da humildade. Eu acho que eles precisavam de levar as sandálias da humildade para esse aqui. A soberba e oração não pode habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Deus abomina corações orgulhosos que querem se vangloriar das coisas que fez e que faz. Isso é terrível. Em segundo lugar aqui, por que Deus não ouviu a oração do fariseu? Porque a sua oração não se dirigia precisamente a Deus. Ele ora, ele está no templo, no horário de orações, falando alto, mas na verdade a intenção não era que Deus ouvisse. A oração voltada para a exaltação de si mesmo. Ele estava voltando a sua atenção para aqueles que estavam em volta. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Ele aqui usa Deus apenas como um trampolim para alcançar a notoriedade diante do povo. E Deus, ele não se impressiona com orações bonitas, né? Deus, ele não se impressiona com esse tipo de coisa. Graças te dou porque eu não sou publicano. Os judeus, eles gostavam de orar: Senhor, obrigado porque eu não nasci cachorro, não nasci gentil e não nasci mulher. Olha que oração. Olha como as pessoas tinham um orgulho de ser quem elas eram. E está cheio de gente assim no nosso meio, que ora quão grande és tu na frente do espelho, que acha que Deus está extremamente feliz com a nossa vida porque nada de mal aconteceu. Um raio não caiu na nossa cabeça, a gente continua com saúde, a gente continua trabalhando, a gente continua com os nossos filhos, a nossa vida está totalmente normal e a gente acha que está muito bem, obrigado, e isso é perigoso porque isso mantém um coração orgulhoso. Deus, ele condena. Esse fariseu, ele não foi ele não foi ouvido por Deus porque ele se dirigiu ao próprio eu. Soberba, orgulho, meus irmãos, é uma coisa terrível na vida das pessoas. Nós devemos correr desse orgulho de achar que nós somos melhores, mais santos, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores servos do que os outros. Isso é extremamente perigoso. Em terceiro lugar aqui, ele vai apontar que ele não foi ouvido porque a sua oração estava fora dos princípios de Deus. E a oração dele estava fora dos princípios aqui em 4 áreas. Pela sua posição. No verso 11, ele posto em pé, em lugar elevado. Então, provavelmente aqui, o fariseu, ele entra no templo e ele busca o lugar mais próximo do altar. Ele ora em pé. Ele ora voltado para o povo, para que as pessoas vissem e ouvissem ele. E o problema aqui, meu irmão, não é a posição física. Você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar do jeito que você quiser. Deus não te escuta porque você está em pé ou ajoelhado ou deitado. Não. Deus, ele está querendo saber qual é a postura do seu coração. E a postura do coração dele aqui era um coração altivo. Ele ora perto do altar, ele ora perto do sacerdote, porque ele buscava holofotes. Ele buscava ser ouvido, ele buscava aparecer. Então, ele quebra esse princípio, porque a posição do coração dele não é um coração de servo, é um coração orgulhoso. A segunda aqui é pelas suas palavras. Olha o que ele vai dizer. Ele escolhe palavras para enfocar aquilo que ele é e que ele faz. Dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. E olha tanto que é interessante, ele é santo demais. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Meus irmãos, a lei,
ela exigia um jejum anual no período da expiação. A lei exigia um jejum no ano, mas ele não. Ele está gritando no templo: Senhor, eu jejuo, não uma vez no ano, 2 vezes na semana. Tem um detalhe: eu dou dízimo, não de acordo com a lei, porque a lei, ela exigia a 10ª parte de alguns itens, da colheita e de algumas coisas, mas ele não. Senhor, eu dou dízimo de tudo que entra na minha mão. Eu não sou igual a esse publicano. Então observa, no pensamento do fariseu, ele está achando que o Messias vem, o Messias vai restaurar o reino de Davi. Então o que ele está dizendo? Senhor, eu dou dízimo. Meu dízimo vai para onde? Para o templo. Nós estamos esperando o Messias. E o Messias vai usar esse dinheiro para quê? Para levantar um exército, para armar o exército, para levantar a nação. Eu não sou como esse publicano, que ao invés de dar o dízimo, ele rouba o seu próprio povo. Eu não, Senhor. Eu estou contribuindo. Eu estou trabalhando ativamente. Na verdade, Senhor, é eu que sustento a igreja em oração. Se eu parar de orar, vocês estão perdidos. Se eu parar de ensinar, vocês estão perdidos. Esse é o coração soberbo e arrogante. Ele usa as palavras certas, ele é intencional naquilo que ele está querendo dizer. Ele está querendo engrandecer somente o eu. E muitos de nós, meus irmãos, talvez estamos assim. Nós queremos glorificar nós mesmos. Ele aqui considerou melhor do que todo mundo. Ele não roubava. Ele não adulterava. E na igreja está cheio de gente assim. Na igreja está cheio de gente que se diz: eu nunca adulterei, nunca traí minha esposa. Até ler o Sermão da Montanha. Quando Jesus vai falar assim para mim e para você: se você olhou para um homem ou para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. Senhor, mas eu nunca matei. Mas aí Jesus vai dizer: se você odiar, você já assassinou no seu coração. Então vai ficando arrochado o negócio. É por isso, meus irmãos, quando você estiver diante de Deus, porque você vai encontrar Jesus, quando você fechar os olhos aqui e abrir no outro lado, é a primeira pessoa que você vai encontrar é Jesus. E você tem que saber por que você vai entrar no céu. Porque não há um justo, não há ninguém que mereça. Esse fariseu aqui, ele olhava para a vida dele e para a vida das pessoas e falava: meu Deus. Estava conversando isso com Danilo hoje. É muito fácil, meus irmãos, você olhar para as pessoas e criar uma soberba no coração. E a gente estava falando, por exemplo, de pastores. Pastores que são lobos travejados de ovelhas. Pastores que roubam, que assediam. Pastores que fazem atrocidades em nome de Jesus. E aí quando a bomba estoura, é muito fácil do meu coração olhar para ele e falar: rapaz, eu estou aqui, às vezes eu fico chateado porque eu não orei como deveria uma semana, não estudei o tanto que eu precisava. Às vezes eu fico com o coração pesado, mas o camarada usa o púlpito da igreja para tudo menos o evangelho. O cara, ele assedia as irmãs, ele oprime o povo, ele mente, ele rouba. Então é muito fácil, meus irmãos, a gente olhar para esse tipo de pessoa que está bem. Você olha para a vida dele, ele está lá com o casamento em dia, ele está com a vida financeira em dia, a igreja cada vez mais crescendo, e você fala: Senhor, como?
E é muito fácil eu ou você olhar para essas pessoas e julgar a nós mesmos como, poxa, que é isso? Olha que pai ruim, pai que não ama o filho, porque eu sou um bom pai, talvez mediano, mas olha aquele lá. E aí o outro par seu, ele é tão ruim, tão cruel, que você usa ele como régua. E aí é muito fácil o nosso coração nos enganar e a gente fazer orações ou pensar ou viver como esse fariseu. Não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de conversão, eu não preciso, porque olha o fulano, olha o ciclano, olha o meu vizinho, olha o meu cunhado, olha o meu pai, minha mãe, olha as pessoas. Eu aqui tô indo. Então é muito fácil a gente incorrer, meus irmãos, nesse problema. Então, ele tem uma posição errada, ele ora com o coração arrogante, ele usa palavras intencionais para diminuir o outro e enaltecer, engrandecer ele, e as suas intenções. Ele julgava ser justo, desprezava o outro e confiava nele mesmo. Queria só plateia. Tem gente que só quer destaque, só quer evidência. Entrou com a intenção no templo para orar e não orou. Dirigiu-se a Deus como se ele mesmo fosse autossuficiente. Tem gente que vem na igreja não para adorar, não para se humilhar, mas só porque ele tem que vir para manter uma pose, para manter um status. Não, eu ainda sou crente. Eu já recebi telefonema na igreja. Ó, pastor, estou na igreja ainda, hein? Estou meio sumido, mas eu não saí não, hein? Tem gente que é assim. Gosta de estar com um nome lá no hall de membros, mas não está preocupado se o nome dele está no livro da vida. Meu irmão, se seu nome não estiver no hall de membros, você pode entrar no céu. Agora, se seu nome não estiver no livro da vida, você não vai entrar no céu. Então observa, é muito fácil. Porque Deus, ele conhece a intenção do coração. Deus, ele conhece as suas orações de maneira que muitas vezes nós mesmos não conhecemos. Nós nos julgamos às vezes melhores, independentes e não precisamos de ninguém. Uma intenção errada. Olha os sentimentos dele aqui. O sentimento dele aqui na oração, no verso 11, é de acusação. Senhor, ele ladrão, adúltero. Eu não, Senhor. Eu sou santo. Ele acusa. Ele é a régua de medir as pessoas. Quem não é igual a mim, não presta. Quem não faz como eu, não presta. Quem não ora como eu, não cumpre a lei como eu, quem não se porta como eu, não presta, não é crente. Isso é muito perigoso, principalmente dentro das nossas casas. 70% dos jovens que vão para a universidade, crentes, se desviam. E a justificativa é sempre a mesma. Porque eu vivia no mundo de fariseus. Meus pais eram hipócritas. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você viramos para os nossos filhos e falamos assim: vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia, vocês são desobedientes, não pode fazer isso, vocês têm que ter responsabilidade, só estuda e não estuda. E nós? Somos negligentes com o Senhor, somos negligentes com a igreja, às vezes somos negligentes com as nossas tarefas de trabalho, somos negligentes com a nossa família e os nossos filhos estão assistindo tudo. Mas o nosso discurso é afiado. E a gente é muito bom para cobrar. A gente é bom para cobrar. E isso, meus irmãos, é perigoso.
Deus conhece o meu coração e o seu coração. Deus conhece a nossa intenção. Ele vai para orar, mas o sentimento dele é de tão autossuficiente que ele vai para orar. Orar é falar com Deus, orar é pedir a Deus, orar é adorar a Deus, é glorificar a Deus, mas ele não pede nada. Por quê? Porque ele já tem tudo. Ele que precisa, Senhor, ele é o publicano. Ele é pecador, adúltero e o publicano. Eu não. Na verdade, eu não preciso de nada não, Senhor. Eu só estou só cumprindo mais um ritual. É um sentimento de orgulho, um sentimento de... Isso é muito perigoso, meus irmãos. É por isso que nós precisamos participar ativamente do corpo de Cristo. É por isso que é preciso que nós demos liberdade para as pessoas que vivem perto de nós, principalmente para os nossos maridos e para as nossas esposas, de falarem para nós a verdade. Porque eu vou fazer essa pergunta, responda no seu coração. Você tem coragem de dizer tudo para o seu marido, para a sua esposa? E tudo que precisa, você tem coragem? Você tem essa liberdade para criticar? E a crítica que eu estou falando aqui não é crítica destrutiva, não. Você tem essa liberdade com o seu cônjuge de falar as verdades que só você conhece por causa da afinidade, do tempo de convivência. Então pense nisso. Como nós vamos desenvolvendo relacionamentos e nós vamos levantando muros. Se você não tem essa liberdade com quem você dorme todos os dias, como esperar que você venha aqui no meu gabinete pedir socorro? Você não vai vir. Não me luto com isso. Se você não consegue olhar para quem dorme, te ver com a boca fedendo, cabelo bagunçado, te ver de maneiras mais íntimas, se você não tem essa liberdade, se você não tem essa coragem, meu irmão, talvez é por isso que muitos de nós temos vivido uma vida rastejando no cristianismo, porque a gente não entendeu, confesse para ser sarado. A gente não entendeu, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Muitos dos nossos pecados só vão ser vencidos quando nós confessarmos. Não fique com esse sentimento que não, está tudo bem, resolvi o problema comigo mesmo, não preciso de pedir perdão, não preciso de confrontar, não, vai dar certo. Não, meu irmão. Deus não trabalha assim. Deus, lembra, você é a representação do Deus invisível. Deus, ele pode fazer uma pedra clamar? Pode. Usar um jumento, falar? Pode, Deus é Deus. Mas ele não trabalha assim. Deus usa a mim, Deus usa você. Agora, se eu e você, que somos crentes, que dizemos, agentes de Deus aqui na terra, se nós não temos coragem de confrontar o nosso cônjuge, os nossos filhos, que nós amamos e temos intimidade e aparentemente possuímos uma liberdade, como? E muitos de nós estamos como esse fariseu. Ele não precisa de nada. Ele entra para orar só para orar. Ele não pede, ele não adora. Ele é bom para caramba. Ele só está lá para autoexaltar. Eu sou bom. E ponto. E depois aqui em quarto lugar, ele vai mostrar por que a oração dele não é respondida. É porque a sua oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. O verso 14 vai mostrar que ele não desceu justificado. Por quê? Porque ele achou que a redenção era por ele mesmo. Hoje o mundo vai dizer que a solução para os seus problemas está dentro de você. A resposta está aí dentro de você. Não, não está. A resposta está em Cristo Jesus. Ele aqui, meu irmão, ele confiava nas suas próprias habilidades. Ele não orava baseado na graça de Deus.
Ele não confiava em Deus, ele confiava em si mesmo. Ele não orava para se quebrantar, ele não orava para falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Não, ele orava para se exaltar, para se engrandecer. Nenhum orgulho, meus irmãos, nenhum orgulho que menospreze o seu semelhante pode prevalecer na oração. Um comentarista vai dizer que o fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. Porque ele foi lá só para aparecer. Ele não precisa de nada, ele é bom o suficiente. Na verdade, aprendam comigo, aprenda a ser crente. Aprende a ser um homem de Deus, aprende a ser um bom pai, um bom marido, um bom servo. Olha para mim. E a Bíblia vai dizer que a oração dele aqui foi rejeitada. O próprio Deus disse, ele desceu, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. 2 homens no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com 2 resultados diferentes. É por isso que ele não foi ouvido. Você consegue começar a entender, meus irmãos, é por que muita oração Deus não escuta? Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus não tem compromisso com o arrogante. Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que só se voltam para Ele em oração quando a coisa aperta. Porque a intenção dessas pessoas é se voltar para Deus só no momento do desespero, porque eles sabem que a hora que Deus livrar, e Ele sabe disso, porque eu e você já pensamos isso. Eu vou dar uma firmada aqui com o Senhor, eu vou começar a orar 3 horas da manhã, eu vou fazer algumas coisas aqui, eu vou dar uma firmada, vou aparecer mais na igreja, porque Deus vai organizar, e a hora que Deus organizar eu volto ao normal. Você já está disposto a fazer isso? Deus não escuta essa oração. Deus não escuta você. Deus não tem compromisso. Ele é Deus. Ele é para ser temido. Muitas vezes na Bíblia, ele sempre associa as 2 palavras nos versículos, né? Temor e tremor. Nós estamos criando uma sociedade que não teme a autoridade, não teme os pais, não teme os mais velhos, não respeita. E isso reflete diretamente em Deus. Meus irmãos, hoje você vê jovens falando coisas para pessoas mais velhas, para professores, que você fala, não é possível que ele falou isso. Há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, isso era impensável. Senhor, pois não, abaixa a cabeça. Não. E é nós que estamos criando essa geração arrogante, prepotente. Nós trabalhamos para realizar os sonhos dos nossos filhos. Aquela frase do inferno, porque eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. E aí, meu irmão, por causa disso, nós estamos estragando as pessoas, principalmente os nossos filhos. Nós estamos ensinando aos nossos filhos que eles não precisam de fazer nada, que a comida vai chegar na boca, que a roupa vai chegar, que tudo vai chegar. Nós estamos criando seres extremamente arrogantes. E ai de você se não cumprir o que ele quer, não fizer do jeito que ele quer. Somos nós que estamos criando essa geração de fariseus. Meus irmãos, isso é extremamente perigoso. Ele tinha cara de crente, jeito de crente, ia para a igreja igual crente, cantava igual crente, dava o dízimo igual crente, fazia tudo igual crente, era perfeito exteriormente. Mas o coração distante do Senhor, ele não foi justificado. Deus repudiou, Deus abominou. Mas por que então a oração do publicano foi aceita? Porque a sua petição foi genuína. Porque ele se apresenta diante de Deus, meus irmãos, e suplica de maneira a reconhecer o Deus misericordioso. Olha o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, enquanto o fariseu ele corre para perto do altar, para perto do sacerdote,
gritando, voltando-se para o povo. O publicano não, ele está ali de pé, longe, talvez ali na entrada. Ele não ousava nem levantar a cabeça. Não olhava para o céu, porque lembra, na cabeça do judeu ele estava no templo. O templo é sinal da presença de Deus, é falar com Deus. Senhor, se os próprios anjos, na visão de Isaías, seres santos, eles cobriam o rosto para olhar para a majestade e glória do Senhor, eu nem quero olhar. E ele, de maneira humilde aqui, ele bate no peito: ser propício a mim. Ele entende a sua necessidade de Deus, meus irmãos. Esse é o primeiro ponto. A sua oração é uma súplica genuína. Segundo aqui, a oração dele foi aceita porque ele faz uma oração pessoal. Ele fala a respeito dos seus próprios pecados. Ele fala de si mesmo. Eu, Senhor, ser propício a mim. Eu, pecador, eu aqui, ó. Eu indigno. Eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor. Sou eu que preciso. Eu reconheço. Sou dependente. Senhor, tem misericórdia de mim. Em terceiro aqui, ele faz uma oração humilde. Meus irmãos, ele reconhece o seu pecado. Ele chega no Senhor, meu irmão, eu e você, nós pecamos no varejo e gostamos de pedir perdão no atacado. Você olha pornografia, você grita com o filho, você desrespeita, você fala mal de alguém, você fofoca, você xinga, você faz tudo que não deve. Aí você vai orar e fala: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, meu irmão. É de um por um. Senhor, me perdoa porque eu sou um adúltero, me perdoa porque eu sou um fofoqueiro, me perdoa porque eu sou egoísta, me perdoa porque eu só penso em mim, me perdoa porque eu não sei dividir, me perdoa porque quando eu recebo meu dinheiro eu não gosto de pagar a unha para minha mulher. Senhor do céu, a unha dela é cara demais. Você quer ter mulher bonita, né? Você olha para a mulher dos outros, alguém pagou por ela, meu amigo. Você peca 2 vezes. Mulher custa caro. Se você não quer gastar com mulher, não casa. Mulher custa caro, meu amigo. Ela é a princesa do Senhor. Eu sei que unha de gel é caro. Azar nosso. O que eu posso fazer? A gente podia ter nascido em 1300. A gente foi nascer na era da tecnologia. Mas alguém, meus irmãos, que entendeu e vai diante do Senhor e fala: Senhor, essas são as minhas mazelas, esses são os meus pecados. Eu sou isso, eu faço isso, dá nome aos bois. Mas o nosso pecado é tão feio que a gente tem vergonha até de Deus, que estava lá, que está lá e conhece os nossos pecados. Para você ver a malignidade dos nossos pecados. Nós nos ajoelhamos diante de Deus e às vezes a palavra, ela vem na garganta, mas chega no dente, ela trava. Porque você sabe que está errado, mas a vergonha e a culpa é tão grande que você não tem coragem de falar para Deus, que viu, que está lá, o que você fez. Você arquiteta o pecado, mas na hora de pedir perdão, você faz um pacote fechado. Senhor, perdoa. Não é assim, meu irmão. Nos relacionamentos conjugais e nos relacionamentos entre pai e filho, sabe aquele que fala assim: não, o jeito dele pedir perdão é trazer um presente? Você já viu isso, né? Não, o jeito dela pedir perdão é fazer a comida que ele gosta. Não, meu irmão. O jeito de pedir perdão é: eu queria te pedir perdão porque eu fiz isso, fiz você se sentir assim, me perdoa, eu ofendi você, não era minha intenção, mas eu pequei. Não justifique, só peça perdão. Mas não, a gente acha que levar um bombom vai redimir a nossa feiura. Você pediu perdão? Não, a pessoa me conhece, está comigo há 20 anos, ela sabe que... Não, eu fiz a comidinha, deixei a roupa lá do jeito que a pessoa gosta. Não, meu irmão. As nossas palavras são como uma metralhadora no coração dos que moram perto de nós. E às vezes a gente
dá tanto tiro nessas pessoas que ela fica igual uma peneira. Aí você acha que você vem com band-aid, está resolvido o problema. Não. Confesse o seu pecado. Os homens aí que viram a mensagem, né, que eu pedi para vocês assistirem, e ele faz uma analogia boa. Cada um paga os seus boletos. Cada um paga as suas contas. Cada um paga o seu boleto, meu amigo. Ser homem não é fácil. Ser pai não é fácil. O Senhor não mandou a mulher nos amar. O Senhor mandou a mulher nos honrar, nos respeitar. É você quem ama. O problema é que você faz as coisas, e eu estou falando de homem e de mulher, e não quer pagar os boletos. Meu irmão, a vida não é assim não. Esse aqui, ele entendeu o que ele fez. Senhor, ele vai para o cantinho, ele tem uma audiência com Deus, ele entra para o templo, ele falou, já estou na presença do Senhor, eu quero um cantinho, só eu e Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Ele foi aceito porque a oração dele brotou de um coração quebrantado. Senhor, tenha misericórdia de mim, Deus. Eu sou pobre de espírito. Se eu valho alguma coisa, não é porque eu valho alguma coisa, é porque o Espírito Santo do Senhor habita em mim. É porque a imagem do Senhor ainda habita em mim. Alguém que entendeu, meus irmãos. Eu e você precisamos de orar por quebrantamento. Você já orou por quebrantamento? Orar assim, Senhor, eu quero chorar na sua presença. Senhor, eu quero chorar os meus pecados. Senhor, eu quero olhar para as minhas feiuras, para as minhas mazelas e sentir o que o Senhor sente. Senhor, me dá essa oportunidade, que o Espírito Santo do Senhor me transforma, que o Espírito Santo do Senhor atua em mim de maneira tal que eu chore pelos meus pecados, que eu chore quando eu olho uma Bíblia e não leio, quando tem o dia de culto eu não venho, quando tem a oportunidade de testemunhar e eu faço ao contrário. Senhor, quebranta meu coração. Você ora assim? Senhor, me dá um coração quebrantado, um coração de servo, um coração perdoador, um coração... Senhor, me dá um coração de carne, tira esse coração de pedra. Ele faz uma oração profunda, meu irmão. Uma oração que brota lá do fundo do seu coração. E é interessante que a imagem aqui de Lucas, os detalhes, ele bate no peito. E isso é marcante no texto, porque quem batia no peito eram só as mulheres. Bater no peito era sinal de fraqueza. E ele está lá no cantinho. Ele não quer ser visto por ninguém, ele quer falar com Deus, só ele e Deus. E ele está batendo no peito, ele olha para o chão, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou fraco, eu dependo do Senhor. Se o Senhor tirar os olhos de mim um segundo, eu peco, e peco de maneira tal que nem eu acredito no que eu posso fazer. Alguém que se vê como um pobre de espírito. Alguém que se vê, de fato, como alguém que é dependente de Deus. Nós estamos orando assim? Nós estamos declarando ao Senhor a nossa fraqueza. Nós estamos declarando ao Senhor a nossa necessidade dEle. Porque as promessas, meu irmão, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. O Espírito do Senhor habita em você, enchei-vos do Espírito Santo, o poder já foi dado. O problema é que a gente cada vez ora menos, a gente cada vez lê menos, a gente cada vez frequenta menos, a gente cada vez precisa menos de Deus, e cada vez a gente quer mais de Deus, cada vez a gente quer tudo, e não oferece nada. A gente tem usado Deus como um mordomo, um chofer, uma empregada. Não, meus irmãos, isso é terrível. E o texto aqui vai concluir no verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para casa, não aquele que vai diante de Deus com arrogância. Não preciso, já estou salvo. Eu só vou ser
um bom crente, vou me comportar de maneira tal para manter a minha salvação. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Aquele que demonstrou humildade, pobreza de espírito, é o que foi justificado diante de Deus. Ele vai dizer, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Meus irmãos, não tem ninguém diante de Deus que possa dizer para Deus, eu estou aqui porque eu mereci. Olha que arrogância. Eu estava vendo o Valdir Baltin Jr. falando sobre isso. O fariseu aqui, ele não conhecia a doutrina da segurança eterna. As pessoas hoje, meus irmãos, eles acham que a salvação depende da atuação deles. Não! Se você pensa que a salvação é produto de suas ações, meu irmão, isso não é bíblico. O Valdir Baltin vai falar assim, ó, se tivesse uma possibilidade de você perder a salvação, que arrogância é essa que você vai estar diante de Deus para achar que você não vai perder essa salvação? Meu irmão, você não pode perder aquilo que não é seu, aquilo que você não conquistou. A salvação, ela é uma obra única, exclusiva de Deus. João vai dizer que Deus é quem segura, ninguém as arrebata da minha mão. Alguém que entendeu a necessidade de um Salvador, alguém que entendeu a necessidade de confessar pecados, esse foi justificado. Não aquele que não precisava de ninguém, não aquele que fazia além do que era necessário para aparecer, não, mas aquele que reconheceu a sua necessidade. Ninguém pode orar de maneira quebrantada, santa, se não tiver um coração voltado ao Senhor. Eu e você precisamos, meus irmãos, de ter uma oração sincera diante de Deus. A diferença dos dois aqui é porque um reconheceu que ele era pecador. Eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, não sou roubador, nem sou publicano. E o outro está lá, Senhor, sê propício a mim, Senhor. Eu sou pecador, eu sou carente da graça, da misericórdia do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada, não posso nada. Meus irmãos, somente Cristo. A minha oração e a sua, ela tem que ser igual a oração de Davi. Você já viu a oração de Davi? Versos 1 e 2 do capítulo 51 de Salmo. Olha o Davi orando. Esse salmo é um salmo de arrependimento. Davi, ele pecou, ele traiu a esposa. Davi, ele adulterou com a esposa de outro homem. Olha quando ele se arrepende, olha a oração dele, verso 1 e 2, Davi vai dizer assim, ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Alguém que entendeu a gravidade do pecado, alguém que entendeu a gravidade da ofensa, é o meu pecado. Senhor, é a sua misericórdia, é a sua graça para com o meu pecado. Eu preciso, eu sou dependente. Isaías 57, 15 vai mostrar qual o coração que Deus habita. Vai dizer assim, ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Um coração humilde, um coração que reconhece a dependência, não parcial, total de Deus, meus irmãos. Alguém que entendeu que é pecador,
Ele foi justificado porque ele entendeu que não há um justo sequer, não há quem peque, não há quem busque a Deus. Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou você estar aqui hoje. O seu espírito morto nos seus delitos e pecados, você não se volta a Deus. Você não tem vontade de orar. Por isso que a salvação é Deus que te dá. Você não encontrou Jesus. Jesus nunca esteve perdido. Foi Jesus quem te encontrou, Jesus que te resgatou, foi Deus quem te salvou. Mas você precisa de reconhecer que você é um pecador, que você é um necessitado, é um pobre de espírito. Você precisa de reconhecer, meus irmãos, o seu pecado. Você tem que entender que você é um pecador. A diferença dos dois aqui, exteriormente, a gente sabe, mas interiormente é onde Deus vê. Alguém que reconheceu a sua necessidade e se arrependeu e fala: Senhor, sê propício a mim. Eu sou pecador. A diferença, meus irmãos, de quem vai morar no céu e de quem vai morar no inferno, não é que uns pecou e outros não pecaram. A diferença é que uns arrependeram, uns reconheceram a necessidade, uns bateram no peito e disseram: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou necessitado, ser propício a mim. Porque, meus irmãos, o dia que você morrer e estiver diante de Deus e Jesus falar assim: por que você tem que morar no meu céu? Você tem que falar: Senhor, eu não tenho que morar, eu não mereço nada, por mim mesmo eu nem entro aí. Se eu morar é por graça sua, por causa do seu sangue, da sua morte, da sua perfeição, por causa do Senhor. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a luz do mundo, é o pão da vida, a água da vida. Eu não. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos de responder ao Evangelho, não para sermos salvos. Você não vem ao culto para ser salvo, você não canta para ser salvo, você não tem uma vida santa para ser salvo. Você faz isso tudo porque você é salvo. A motivação de nós fazermos isso tudo é porque Cristo já nos salvou e a nossa resposta é uma resposta voluntária, amorosa, de alguém que entendeu quem nós éramos e quem Cristo é na nossa vida. Enquanto você não entender quem é você, enquanto você não entender o que Cristo fez, você vai continuar achando que você vai ter que fazer mais alguma coisa. Você vai ter que cumprir mais uma tarefa. Meus irmãos, Cristo morreu pelos pecados que você cometeu, pelos que você comete e pelos que você cometerá. Você não vai para o inferno porque você cometeu pecado, você vai para o inferno porque você não reconheceu que é um pecador e carece da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. É por isso que você não perde a salvação, porque você vai continuar pecando, porque a natureza está dentro de você, corrompida. Por isso que o texto é: aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Quem vai terminar? Quem começou? Quem começou? Cristo Jesus, meu irmão. Não é você. Você só entende, reconhece pela fé, você se volta a esse Deus e responde de maneira amorosa. E vir à igreja é um prazer. Ler a Bíblia é um prazer. Devolver os nossos recursos é um prazer. Devolver os nossos dons para o trabalho do reino é um prazer, é uma alegria, porque Deus nos chamou. E tudo isso que eu faço não é porque eu estou trocando algo, é uma resposta amorosa por causa do amor dele para comigo. É por isso que você tem que entender que você vai morar no céu, não por causa de você. Deus tem nos tratado com graça e com misericórdia. Você está respirando agora porque a misericórdia de Deus é abundante na sua vida. Porque se Deus te tratasse com justiça, você hoje estaria queimando no inferno. Eu e você. É por isso, meus irmãos, que nós olhamos para o Cristo pregado na cruz
E nós amamos mais o mundo do que o Cristo que morreu por nós. Nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós não queremos largar a nossa velha vida. Nós achamos que o cronômetro da vida está nas nossas mãos. Eu vou morrer o dia que eu quiser. Não, Jesus é quem disse, a minha vida eu dou, e eu posso reaver a hora que eu quiser. Eu e você não. A minha vida e a sua está nas mãos dele. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, não perca a oportunidade. O tempo é hoje. Se arrependa hoje, se volte para Cristo hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Você e eu precisamos de Cristo. Somente Cristo. Quebrante seu coração, meu irmão. Se volte para Cristo Jesus e bata no seu peito todos os dias. Sê propício a mim, pecador. E responda à salvação que Deus nos deu com uma alegria e um coração voluntário, entendendo aquilo que Paulo escreveu no capítulo 12 de Romanos, que o nosso sacrifício é o nosso corpo, tudo é de Deus. Que eu e você possamos entender, meus irmãos, que nós precisamos de nos humilharmos diante de Deus e crer nesse Cristo que salva, nesse Cristo que é a única solução para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé?